Oh, Em meio às fraquezas, em meio às escassez, tenho que perseverar, não posso desistir. Em meio a tantas lutas, em meio às aflições, tenho que perseverar. Agora sim. Aí. Meu Deus. Tiagão, igual eu falei pro Gabriel antes de você chegar, tô falando aqui agradecendo a vocês por vocês terem aceitado o convite desse humilde jovem pregador. Porque igual eu tava falando pro pessoal aqui, vocês dois estão voando já, eu tô aprendendo ainda. Vocês dois são bênçãos demais e a gente veio trocar um papo, né? A gente veio conversar um pouquinho a respeito das boas novas do Evangelho. E daqui a pouco eu vou estar colocando o Leonardo Salles aqui na live, se você não se importa. Não. Se você for o mediador de debate, não me importa, não. Mas é isso, gente. Ó, o Levi entrou. Meus irmãos, como eu já tinha dito, eu quero agradecer a vocês por terem aceitado meu convite. E vamos, né, falar um pouquinho de Jesus. E aí, Gabriel, o que você preparou pra gente? Tá ouvindo? Temos aqui uma mensagenzinha. Não, já pode soltar aí, fica à vontade. Vamos. Eu hoje aqui eu só quero aprender, cara. O intuito da live do Jovens Pregadores é eu aprender, entende? Os irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém. Fica à vontade. Todos que estão aí. Tô me sentindo até nervoso aqui na frente de vocês. O Tiago e eu estávamos vendo o laço que o Matheus Rangel estava dando um cubadinho. Nossa. Mas deixa eu te falar, ele deu um nó nele ali agora, que eu tava vendo, que, meu amigo, vai virar forte. O negócio é top. Eu vou ministrar dentro do que eu ministrei hoje na EBJ, já que é mais voltado para jovens. Eu creio que o Thiago vai gostar bastante. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2. O texto sagrado diz: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que minha parte ouviste, e através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis, e também idôneos, para instruir a outros. Meus queridos, em uma forma simplificada e bem direta do texto proposto aqui, a palavra em que lemos refere-se a um sofrimento baseado em Timóteo, que naquele momento estava vivendo na sua raiz a angústia. O cerne do texto é trazer a figura principal, Cristo, como base fundamental para todo aquele que sofre possa ter fortaleza ou fortificação nele. O apóstolo Paulo, quando fala acerca dos estímulos no combate da fé e no sofrimento por Cristo, o versículo 1, Paulo, ele dá ênfase a um conselho. Ele aconselha a Timóteo, que pensava em se abandonar o que lhe dado fora por Deus. Só que com este conselho vem instruções para
um futuro. A instrução vem após o conselho. O seu conselho é fortificar na graça daquele que é maior do que o homem. O homem caído, sujeito ao erro. A sua natureza grita para o pecado, mas há alguém forte que nos faz vencer. O estímulo aqui principal dentro disto é o sofrimento não duradouro para sempre, mas para um breve soar. Paulo, no versículo de número 2, ele diz: o que de minha parte ouviste, e através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis. Aqui Paulo está dizendo aquilo que eu te entreguei acerca do sofrimento, acerca daquilo em que você passava, porque só quem passa por algo poderá ensinar sobre aquilo que passou. Só quem já viveu uma experiência poderá dar essa mesma experiência para pessoas vivenciarem. Uma vez que o evangelho não se denota a um achismo, eu vi outro passando e pego como exemplo. Não, o evangelho é sobre nós, em Cristo, termos experiências. Por isso que aqui a experiência de Timóteo não era nem um pouco boa. A experiência dele, Tiago, era uma experiência afliciosa. Era uma experiência em que ele olhou para o ministério e pensou em parar. A raiz, o contexto deste texto está falando que Timóteo queria abandonar. Só que Paulo aconselha, e o mais interessante, que você vai ficar muito contente nesta aplicação, é que Paulo não influencia a Timóteo se arraigar ou se agarrar em uma fé mera, que assim sanaria o sofrimento dele. Paulo, ele não aponta assim em nenhum momento. Paulo, ele diz: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há somente em Cristo Jesus. Ele dá ênfase à pessoa de Cristo. Ainda que sofredor, ainda que perplexo pelo medo, ainda que tomado pelo anseio, eu, Paulo, te digo, Timóteo, como filho que tenho, em mim tu não acharás refúgio, mas no Cristo aqui te prego, acharás fortaleza. E isso não sanará a tua dor pela fortaleza que tu achaste. Uma vez que o versículo 3, Paulo faz um convite. Portanto, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Paulo, ele fala a Timóteo que antes de qualquer recompensa dada e manifesta por Cristo, existe e existirá um sofrimento. O evangelho é sobre o sofrer para o receber. O evangelho é sobre a dor para um dia a honra. Por isso que nós, dando ênfase a uma exemplificação simples, quando recebemos um convite, ficamos felizes. Tiago ama receber o convite de, após a quarta central, a gente irmos lanchar. Eu amo receber convite de pessoas onde a gente estaremos em comunhão. Só que aqui o convite não é para uma plena comunhão, é para o sofrimento. O convite é para ter comunhão, mas sofrer. Eu sofrendo terei comunhão com aquele que me ajudará no meio de minha sofrência, de meu sofrer. Por isso que Paulo, ele não conecta aqui a algo simbólico. Ele é enfático. Ele não usa a figura de Cristo como algo simbólico. Ele usa como aquele que pode fortalecer o que está cansado. Ele usa como aquele que tem poder para libertar o que está cativo pelo medo. E aí o versículo 4, já vamos passando. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou.
Ou seja, até o versículo 3, temos conselhos. Até o versículo do 1 ao 2, conselho. No 3, convite. No 4, já é instrução. Aí Paulo está falando do testemunho. O soldado que alistado foi para uma batalha dada por Cristo e não por ele. Este não se envolve em negócios desta vida. Paulo está dizendo, este não se embaraça com o que a vida tem para embaraçá-lo. Tiago, este que é soldado, só soldado, tem um alistamento. Não existe um soldado que não foi alistado para uma batalha. Só que aí vamos lá, o versículo 5, igualmente o atleta não é cortado, ou coroado, melhor dizendo, se não lutar segundo as normas. Aqui ele já faz uma comparação com o atleta. E o lavrador, o atleta que para chegar ao fim, na linha de chegada precisa correr. Este não é coroado se não houver esforço. E aí o versículo 7, versículo 6, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Lavrador, na teologia e no significado original da palavra, é aquele que cultiva. O cultivador é o que recebeu. O que recebeu é a ênfase do texto. O que tu recebestes? Fortaleza em Cristo. Cultivarei essa fortaleza para, como um soldado, batalhar, para assim receber dos frutos que eu plantei. Olha isso que se conecta. O soldado, o atleta e o lavrador. O soldado regimentado, alistado. O atleta, aquele que vai, que corre. Logo se conecta o atleta com Hebreus 12. Correndo a carreira que nos está proposta. Olhando para o autor e consumador de nossa fé. Por isso que o atleta será coroado após chegar à linha final. Mas o cultivador receberá dos frutos. Por quê? Porque outrora recebido por Cristo, estes frutos serão vistos para uma recompensa vindoura. Versículo 7. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Aqui é discernimento em espírito. Paulo, ele aconselha. Paulo, ele faz convite. Paulo, ele dá o discernimento debaixo da autoridade das Escrituras. E é um estímulo. O primeiro estímulo foi anunciar Cristo, que é a figura básica. Paulo, em suas saudações, em seus prefácios, em suas aplicações, em tudo o que fazia, ele apontava uma figura, aquele que o salvou, Cristo. Versículo 8. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos. Descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Aqui Paulo já traz a lembrança, Timóteo, da onde tu iniciaste, com o desejo que tu tinhas. Talvez hoje, pelo medo e pelo cansaço, você não vê como antes, mas eu venho te relembrar. Lembra dele. Lembra como ele é. Versículo de número 9, pelo qual eu estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Paulo ali, ele está dizendo, estou aprisionado, mas não sou prisioneiro. Sou chamado de malfeitor. Digo. Ele era chamado de malfeitor por pregar o que pregava. E outrora, lá no passado, por consentir com morte. Hoje, os que chamam de malfeitor, antigamente não o chamaram. Porque pregar virou maldição para aqueles que ouviam. Por isso que Paulo, em algemas, ele olha e diz, sou prisioneiro de algo físico, mas a minha alma está livre.
Como malfeitor me considero, mas eu sei aquele em que prego. Eu sei aquele em que anuncio. Ele não me faz um malfeitor, ele me faz alguém diferente. 11. 10. Por esta razão tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Aqui é lindo. Por esta razão tudo suporto. Paulo, ele falou de suportar. Só participa das aflições, da angústia, aquele que suportou. Só participará da recompensa, aquele que viveu lágrimas. Evangelho de Mateus, capítulo 5, diz: bem-aventurados são os que choram, porque estes que choram serão recompensados. Logo entendemos que só quem chora um dia vai sorrir. Versículo 11, fiel é esta palavra: se já morremos com ele, também com ele viveremos. Paulo aqui está dando ênfase a ele mesmo, que foi transformado. Gálatas capítulo 2, versículo 20, a vida que vivia segundo a carne, segundo os preceitos, hoje a vivo pela fé no Filho de Deus. Não sou eu que vivo, mas é Cristo. Versículo 12, se perseverarmos, também com ele reinaremos. O perseverar está implícito na escatologia. Aquele que persevera, Mateus 24, 13, todo aquele que perseverar será salvo. Logo, já matamos a chamada. Versículo 13, se somos infiéis, ele permanece fiel. Nós não temos poder de mudar a natureza perfeita daquele que tem poder, mas ele, com a sua natureza perfeita, tem poder de nos transformar e glorificar a nós. Nós não temos poder em influenciar a Deus. Certa feita, Soren Kierkegaard, um teólogo dinamarquês, dizia: a sua oração não influenciará a natureza de Deus. A sua oração não influenciará nada a Deus. Porque nós sabemos que a natureza dele é perfeita e aqui está um caído orando para um perfeito. Mas Paulo está dando ênfase a Cristo, aquele que é fiel. Ele não muda, mesmo nós sendo infiéis. E aí o versículo 14 já vai às falsas doutrinas e os falsos crentes, como corrigi-las. Aqui, até o versículo 13, Tiago, Timóteo recebe instruções, conselho e convite para depois instruir. Tem gente que nem recebeu conselho, convite e instrução e quer instruir. Tem gente que nem recebeu conselho, instrução e convite e quer pregar. Eu conheço pessoas que nunca se aprofundou nas histórias das Assembleias de Deus e quer debater sobre a mesma. Eu conheço pessoas que nunca se aprofundou na escatologia bíblica e quer debater escatologia. Eu conheço pessoas que nunca soube o que era a doutrina de Calvino e quer debater sobre a doutrina de Calvino. Vai apanhar. Nós sabemos. Versículo 14. Recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras, de que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Subversão, aqui o original está dizendo de perversão. Versículo de número 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Paulo está dizendo do obreiro fiel, aprovado. Versículo 16. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Aquele que evita os falatórios inúteis se torna diferente do tolo. Versículo 17. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Aqui é para quem gosta de Bíblia. Paulo está falando da gangrena que era a mensagem de Himeneu e Fileto. Himeneu e Fileto, pregadores falsos, ministros falsos,
estavam despojando a verdade das Escrituras, desacralizando a verdade do Evangelho, e a sua mensagem, de tão falsa, Tiago, corroía como gangrena. Gangrena significa tecido morto, não tem valia. O que eles pregam não é verdadeiro, o que eu prego é Cristo, é a verdade. É tão verdade que no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, a gangrena, o tecido morto que eles pregam, não pode ser comparado com aquilo que é maior. O que eu prego a ti não é sobre um tecido morto, eu prego a ti sobre aquele que esteve dentre os mortos, mas ressuscitou. Ele não é um tecido morto, ele não é um câncer, ele é um Deus. Ele tem um poder que estes não têm. A mensagem deles podem até trazer subversão de valores, mas a mensagem que eu prego, Timóteo, é Cristo. Essa muda caráter, essa transforma vidas. Versículo 18, estes se desviaram da verdade, e Himeneu e Fileto conheceram, mas se desviaram. Nós vemos por aí J.A. se desviou da verdade. Nós vemos aí Priscila Alcântara se desviou da verdade. E hoje o que falam, o que pregam na sua ideologia é gangrena aos olhos do Senhor. Aos ouvidos do Senhor cheira mal. Versículo 19, entretanto o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. Aleluia. O Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Quem professa o nome do Senhor não vive como o profanador vive. Quem professa o nome do Senhor não vive como o profano anda. Quem professa o nome do Senhor faz como Timóteo, ouve, escuta e depois instrui. Não é em vão que escutei este nome, que não foi em vão na cruz pelo meu nome, pela minha vida, pelo determinado poder, presciência de Deus. Pedro fala, Atos 2:23, tomando vós crucificastes e matastes pelas mãos dos perversos injustos. Só que vamos lá, versículo 20, eu estou acabando. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra e outros, porém, para desonra. Aqui Paulo está falando que vamos fazer logo um contraste. Uma exegese. A exegese do texto é para a igreja. A igreja, sabemos que existem muitas laranjas podres. Mas isto não fere o caráter da igreja. Porque uns não justificam os outros. Uma vez que na unidade da fé não significa por quantidade, sim pela qualidade da adoração. Isto aqui está falando, uns vasos são para honra, ouro. Os para desonra é madeira, é pau. E vamos lá, versículo 21. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil para o seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Jovem, você que quer viver o ministério da palavra, e eu sei que vai apertar para muitos. Você que viaja o Brasil pregando, no momento que prega, após o congresso da Beijo em Minas, após o congresso, sai conversando com uma e com outra, porque o seguiu no Instagram. A Bíblia é clara ao dizer, foge das paixões da mocidade, ou das emoções carnais que a mocidade lhe propõe. Lindo. E repele que as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contenda. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir e paciente. Eu sei que é difícil ser paciente com pessoas, mas vale a pena. Eu sei
que é difícil ser paciente com aquele que se diz cheio do Espírito Santo, mas vive profanando o nome de Jesus. Mas vale a pena. Ora, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, instrução com mansidão, domínio próprio. Versículo 26, nós encerramos agora. Mas também um retorno à sensatez, livrando-se ele dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Aqui eu encerro. A sensatez revela sensibilidade. Os que outrora viviam sensatos, hoje vivem insensatos. E aqui Paulo está dizendo que eles retornem à sensatez. Isto logo se conecta com a igreja de Éfeso. Outrora sensata, sensível, agora insensata, longe do primeiro amor, longe das primeiras obras. Então, em tudo isso nós aprendemos que possamos ouvir instruções, participar daquilo que nos é proposto por Cristo, entender que a nossa figura não se deve opor com a figura de Cristo, que a nossa mensagem tem que ser cautelosa e baseada em Cristo, e ministrar sobre o arrependimento que o traz de volta à sensibilidade do Espírito. Guarde essas palavras na tábua do seu coração. Como diz muitos pregadores aí, pelo beneplácito do poder. Meu irmão, seja simples. É como o pastor Eliseu diz, a mentira precisa ser enfeitada para ser impactante. Mas a verdade, quanto mais simples, ela é mais impactante. Então, você, jovem, não seja como Mineu e Fileto, estavam mentindo de forma bonita. Seja como Timóteo, eu vou ouvir essa instrução e impactar da forma simples que o Evangelho tem. Obrigado, meu amigo. Obrigado pela oportunidade. Eu quero ouvir Tiago. Não, Tiago, como é que fala depois disso, cara? Como é que fala depois dessa, moço? Que isso, Tiagão. Tem nem o que falar. Pode encerrar a live aí que já acabou. Gente, é muito bom estar aqui com vocês. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar junto com vocês para, mais uma vez, partilharmos um pouco da palavra do Senhor, do conhecimento que nos é dado para compartilhar. Todo conhecimento que nos é entregue com um único intuito, compartilhar. Até porque a própria teologia, que é o conhecimento a respeito da pessoa de Deus e como Deus se relaciona com a criatura, como que o Criador se relaciona com a criatura, esse conhecimento ele não nos é entregue simplesmente para ficar em nós. Ele é um conhecimento que serve para ser repassado. Porque se ele nos foi entregue para que nós possamos conhecer mais a respeito de Deus, o que Deus deseja é que todo ser humano também tenha esse conhecimento. Esse é o desejo de Deus. Ele diz que ele deseja que todo homem seja salvo e que chegue ao pleno conhecimento da verdade. E a teologia, ela tem esse efeito de fazer com que o homem esteja conectado de uma tal forma com Deus a ponto dele conhecer a verdade sobre Deus. Então, conhecimento não é só para mim, não é só para o Gabriel, não é só para o João. O conhecimento é para nós, para que cada dia nós possamos conhecer mais sobre Deus até chegarmos na eternidade. O Gabriel fez uma ótima explanação da carta de Paulo a Timóteo. E ele falou sobre duas pessoas que pregavam de forma inapropriada a verdade, manipulando a verdade. E a verdade que eu desprezo hoje,
é a verdade que vai me condenar amanhã. A verdade que a Priscila desprezou no passado foi a mesma verdade que a condenou no futuro. A verdade que tantas outras pessoas desprezaram nos seus momentos oportunos foi a mesma verdade que as condenaram no futuro. Não tem jeito. Se qualquer pessoa que se envergonha do Evangelho, menospreza o Evangelho, deturpa o Evangelho, o mesmo Evangelho irá o confrontá-lo mais na frente. Não adianta, a pessoa pode correr para a esquerda, para a direita, mas a verdade sempre vem. E falando sobre o texto que o Gabriel explanou, eu quero continuar no texto. Até então, Timóteo é jovem e Paulo sabe como comunicar com Timóteo, Paulo sabe como conversar com Timóteo. Eu acredito que não há uma relação tão linda de pai para filho como é a relação de Timóteo para Paulo, ou de Paulo para Timóteo, porque Paulo deseja e sente no íntimo a necessidade de instruir Timóteo, a necessidade de fazer com que Timóteo entenda os primórdios da fé cristã. Paulo trata Timóteo como um filho. Até então ele diz isso em uma de suas cartas aos Filipenses, que o amor dele por Timóteo é diferente. Quando o Gabriel leu no capítulo 2, o versículo 1, há uma conjunção de neutralidade. Eu acho interessante quando nós observamos isso. Ele começa dizendo, portanto. Se é portanto, tem algo atrás que ele falou para neutralizar isso. No capítulo 1, Paulo se apresenta e começa a falar um pouco sobre Timóteo. E eu acho interessante, o Gabriel sabe disso, uma técnica hebraica que Paulo utiliza, que os hebreus gostavam de fazer isso, que era enfatizar algumas ideias nas semânticas da frase. Ou seja, estava falando sobre alegria, então reforçava-se sobre a alegria no texto em que se falava. Paulo faz isso muito em Filipenses, onde o aspecto predominante da carta é a alegria triunfante. Paulo fala sobre a alegria no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3 e no capítulo 4. Em 2 Timóteo, aqui, no capítulo 1, ele faz a mesma coisa sobre os sofrimentos. Tanto que no versículo 8, ele diz, portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos do Evangelho segundo o poder de Deus. No capítulo 2, Paulo fala a mesma coisa. Seja um bom soldado, suporte os sofrimentos de Cristo pelo Evangelho. Agora, olha só que interessante. Ele fala que ele é prisioneiro dele, do Senhor. E ele pede para Timóteo suportar os sofrimentos com ele pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Paulo meio que reverbera o que ele fala em Romanos, capítulo 1. Ele fala que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro judeu, depois grego. Ora, se esse mesmo Evangelho é o poder de Deus e aqui ele está conectado com os sofrimentos, então não existe um Evangelho sem sofrimento. Não existe um Evangelho sem lutas, não existe um Evangelho sem dor, não existe um Evangelho sem lágrimas, não existe um Evangelho sem marcas. E por que eu estou dizendo isso? Porque todo o Evangelho que não tem sofrimento não é Evangelho. É apenas um subterfúgio para fazer o que você acredite que você esteja salvo. Todo o Evangelho que não tem dor, não tem cruz, não tem sofrimento, não é Evangelho. E por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa geração está se acostumando com isso. É uma geração, como o Gabriel falou aí, do conselho, da instrução e do convite. É uma geração que não aceita o conselho, despreza a instrução e rejeita o convite do sofrimento de Cristo. E o sofrimento de Cristo está presente durante todo o Evangelho. Durante todo o Evangelho, o sofrimento está presente. E rejeitar o sofrimento dentro do Evangelho é ser superficial, que é justamente o que a nossa geração está fazendo. Porque às vezes, João, a gente vê as pregações fervorosas, impactantes, de homens como o pastor Eliseu, pastor Renato Torres,
Juliano Fraga, a Cláudio Gama, Osiel Gomes, e ver esses homens pregando de uma forma extraordinária. E quando nós vemos esses homens pregando, nosso desejo é que nós possamos pregar que nem eles, nós possamos ter a mesma oratória, a mesma entonação, o mesmo fervor, o mesmo desejo. Só que o que muitos fazem é apenas aceitar o que vê e desprezar o que não vê. Aceitar o que é bom e desprezar o que não é bom. Porque todo ministério, ele é formado com bastidores. Todo o evangelho, todo o ministério, ele é formado como se fosse um iceberg. Todo mundo vê a ponta do iceberg, mas ninguém vê o iceberg completo. E isso não é papo de coach, não. Isso é uma pura verdade. Então, para muitos, o que o evangelho tem se tornado? Tem se tornado um filme, uma aventura. Que tem o roteiro perfeito onde a pessoa é o protagonista e ele começa perdendo, depois ganhando, e perde-se a noção do evangelho. Perde-se o que de fato é o evangelho. Porque vai ter vezes que você vai ganhar, você vai perder e você vai ganhar, e aí você acha que você nunca mais vai perder. Tem gente que acha que passou pela olaria e agora está em um patamar maior e acha que nunca mais vai passar pela olaria. Tem gente que acha que só porque passou pelo anonimato, nunca mais vai passar por ele. Só que não é isso que é o evangelho. Por que não é isso? A gente percebe isso na vida de Paulo. Paulo, ele teve antes de se converter ao evangelho, antes de ser um soldado de Cristo, ao que tudo indica, Paulo tinha riquezas. Até então não era qualquer pessoa que tinha uma dupla cidadania. Era caro para ter uma dupla cidadania na época. A biografia de Paulo diz que os seus pais tinham posses, então ele tinha uma riqueza, tinha algo nele que poderia o sustentar. Não era qualquer pessoa que estudava aos pés de Gamaliel, por exemplo. Então, antes de entrar no evangelho, percebamos que Paulo tinha um depósito. Paulo tinha certas riquezas. Depois que Paulo entra no evangelho, a tendência é só perder. A tendência é diminuir, a tendência é ser desprezado, a tendência é ser esquecido. E eu faço das palavras do pastor Juliano Fraga as minhas. No evangelho, você não entra para ganhar, você entra para perder. Você não entra para acumular riquezas, você entra para perder as riquezas, ainda que elas te entristeçam, ainda que elas te deixam triste. E perceba como que é o fim da carreira de Paulo. Como que Paulo termina? Paulo termina sendo desprezado, esquecido, menosprezado, humilhado, doente, com tuberculose e esquecido pela própria igreja. Ele diz na segunda carta a Timóteo, acredito eu, no capítulo 4, que na primeira defesa ninguém compareceu para ajudar. Ninguém compareceu para dar uma ajuda para ele. Ô Paulo, tá tudo bem? Você é o grande apóstolo, nos ajudou tanto, tá precisando de alguma coisa? Ninguém aparece para ajudar Paulo. Essa é a realidade do evangelho. Então, as coisas na realidade do evangelho costumam mudar, como Marcos Telles costuma cantar. A realidade do evangelho é totalmente diferente da nossa realidade. Então, o evangelho sem sofrimento não é um evangelho, é apenas um subterfúgio para fazer você acreditar que você está salvo. E isso me lembra, Gabriel, uma doutrina muito antiga. Eu não sei se vocês estudaram na escola dominical sobre uma doutrina gnóstica que se chamava o docentismo. Apareceu no primeiro, segundo século da igreja. Eles acreditavam que Jesus apenas parecia ter um corpo físico pelo fato de ser uma criatura divina, um ser divino. Se ele é Deus, então Deus não poderia sofrer, Deus não poderia padecer, Deus não poderia chorar, Deus não poderia ser desprezado. Eles acreditavam nisso. E pelo fato de acreditarem nisso, acabaram cometendo uma heresia, dizendo que Jesus não tinha um corpo físico, né? No momento ali de seu flagelo, no momento da sua angústia, não era um corpo físico, era apenas uma aparição. E por que eles acreditavam nisso? Porque eles não conseguiam compreender que um Deus poderia sofrer. Mas, na verdade, o
caminho de Jesus aqui na Terra é justamente esse. É mostrar o sofrimento que todo cristão vai ter no seu caminho. Os passos de Jesus, a caminhada de Jesus, é ele mostrando para cada um de nós o que nós iremos passar. Quando ele diz, aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Qual que é o final do ministério de Jesus? A crucificação. Todos aqueles que desejam seguir a Jesus, desejam entrar nesse ministério, precisam entender, vai ser crucificado, vai ser rejeitado, vai ser desprezado, vai ouvir um não, vai ser cuspido, vai ser menosprezado. Essa é a realidade do Evangelho. É por isso que depois que Paulo comenta tudo isso no capítulo 1, ele começa o capítulo 2, no versículo 3, que o Gabriel leu, ele diz, tu, porém, sofre as aflições como um bom soldado de Cristo. E é justamente essa parte que a nossa geração está pulando. Por quê? Porque a nossa geração está se acostumando a ver o que lhe agrada e não a ver o que não lhe agrada. A nossa geração se acostuma a ver o pregador lá em cima, pregando fervorosamente, cantando, ministrando, mas não consegue ver os momentos de ruína, os momentos de desprezo, os momentos que teve que pedir ajuda a alguém porque não tinha o que comer, os momentos que teve que pedir ajuda a alguém porque estava ansioso, estava com depressão, os momentos que teve que sair de sua casa porque os pais não aceitavam o ministério. Isso as pessoas não veem. Então, o primeiro conselho, baseado no que o Gabriel falou, para a gente, eu digo isso para nós, porque nós somos jovens ainda, é não se acostumar com a superficialidade do evangelho que está sendo passado para nós. O evangelho que é superficial, ele te isenta de mostrar de fato o que é o evangelho. Ele te proíbe de te mostrar a grandeza do evangelho. E qual que é a grandeza do evangelho? É você sofrer sabendo que todo sofrimento resultará em um propósito. Todo sofrimento resultará em uma vitória. Depois, no capítulo 2, que ele leu, que fala um pouquinho sobre o manejo com a palavra, eu acho isso muito interessante quando Paulo fala isso com Timóteo, sobre o manejo com a palavra. No capítulo 3, no versículo 15, ele diz assim, procura apresentar-se a Deus como um obreiro aprovado, que não tem vergonha, que maneja corretamente a palavra de Deus. Uma coisa que eu aprendi com os meus pais, com os meus mestres e mentores, é preservar e estudar a palavra quantas vezes for necessária. Por que eu estou dizendo isso? A igreja primitiva não foi sustentada, e isso eu falo com todo respeito aos nossos irmãos pentecostais clássicos, os irmãos que gostam do movimento, porque é muito bom você movimentar, desde que o movimento venha pela palavra, desde que o avivamento venha pelas escrituras. Mas a igreja primitiva não era sustentada na base do reteté, do manto, não, a igreja primitiva era sustentada na palavra. Tanto que em Atos 2, os discípulos falaram, os apóstolos falaram isso, né? Nós perseveraremos na doutrina dos apóstolos. E em todo momento nós percebemos que a palavra foi o que saciou a igreja primitiva. A palavra acompanhada da oração, a oração acompanhada da palavra, foi o que sustentou a igreja primitiva. Então, o jovem hoje, que ele não se preocupa, não se dedica, não gasta o seu tempo estudando a palavra, se preparando, se capacitando, é um jovem que vai ser raso. E às vezes eu vejo algumas pessoas dizendo, eu sou raso porque eu não tenho capacidade intelectual para compreender e entender. Mas espera, o mesmo Deus que te capacita a orar é o mesmo Deus que te capacita a estudar. O mesmo Deus que te capacita a ser fervoroso no joelho é o mesmo Deus que te capacita a ser intelectual na mesa. Então, nós precisamos entender esse equilíbrio e começar a se dedicar na palavra de Deus.
a se dobrar na palavra, se esforçar, dedicar, a passar horas e horas estudando, folheando a Bíblia, lendo, procurando referências, entendendo o que o texto está falando para nós, entendendo o que o autor queria comunicar. Às vezes eu vejo pessoas falando, mas eu gasto muito tempo, eu perco muito tempo, eu vou na revelação, eu leio 2 versículos e lá na hora eu decido o que falar, Deus vai falar. Pois é, só que não é assim que funciona. Eu lembro da frase, Gabriel e João, do que o pastor Eliseu fala: a mensagem que te custa pouco vai ter pouco valor para quem te escuta. Se você não se preocupa com a mensagem, se você não se desdobra na mensagem, se para você a mensagem não é importante, o teu público não te vai considerar importante. Então, o obreiro, o jovem, ele precisa se capacitar na palavra. Ele precisa se capacitar nisso. E quando a gente fala sobre essa capacitação ministerial, eu entendo que todo jovem, eu já passei por isso, acredito que o Gabriel, o João passa por isso, só que nós estamos aprendendo a lidar com isso, é o que eu chamo da síndrome da ansiedade ministerial. A síndrome de querer estar lá em cima, de querer pregar, de querer fazer, de querer anunciar e tal. Irmãos, isso é comum na vida de qualquer pessoa que se ingressa no ministério. Isso é comum. Isso sempre aparece. A grande diferença é como você lida com isso. Tem jovens que se ingressaram há 5, 8 anos e ainda estão com essa síndrome. Não aprenderam a lidar com ela. Não aprenderam a lidar com o tempo de Deus, com as promessas de Deus. E o que isso implica? Tem muitos jovens forçando o plano que somente Deus preparou. Tem gente forçando a agenda, forçando contato, forçando relacionamento. Tem muita gente forçando a amizade, visando algo em troca, e às vezes essa amizade é ruim para ele. Tem gente que está ansioso pelo holofote, pelo microfone, pelo cartaz, pelo nome ser citado. E aí eu faço uma pergunta: essa pessoa é uma pessoa que não tem relacionamento com Deus. Porque se ela visa apenas o ministério e não o dono do ministério, ela não tem intimidade com o dono do ministério. E aí eu te pergunto, do que adianta o seu nome ser citado no cartaz, mas não ser citado no livro da vida? Do que adianta você pisar nos maiores congressos desse mundo, mas não pisar na cidade celestial? Do que adianta você reconhecer todos e ser conhecido por todos aqui na terra, mas não ser conhecido pelo dono da terra? Então não adianta, essa ansiedade ministerial nos corrói, nos destrói. E o que nós precisamos fazer para lidar com isso? O conselho que Paulo deu para Timóteo: desperta o dom que há em ti. E o que é despertar o dom que há em ti? É baseado em tudo que ele falou posteriormente. Fuja das paixões dessa terra, se prepare na palavra, se separe, seja fiel. Tem pessoas que oraram por você, tem pessoas que intercederam por você. São justamente os conselhos que a nossa geração despreza, os conselhos que a nossa geração simplesmente dá um tapa na cara e joga para escanteio. E são esses conselhos que fazem toda a diferença no sucesso ministerial de uma pessoa. Porque quando as pessoas forçam, Gabriel, elas chegam em lugares que às vezes são lugares bons, mas não é o lugar que Deus queria que ela estivesse. Às vezes ela prega em tal lugar, prega em tal evento, mas não era aquilo que Deus queria para ela. Às vezes o que Deus queria para ela é muito melhor. E se tem uma coisa que é ruim, e eu falo isso para todas as pessoas, porque foi um conselho que me passaram, eu repasso isso, a pior coisa que existe, o pior fracasso ministerial que alguém pode ter, é ter sucesso sem a aprovação de Deus. O pior fracasso ministerial de alguém é justamente o sucesso sem a aprovação de Deus. Porque do que adianta você estar lá em cima se não foi Deus que te colocou lá em cima? Do que adianta você chegar no lugar que você queria chegar
e quando você chegar, você saber que não foi Deus que te colocou ali. Entende? Então você acaba não sendo dependente de Deus. Você acaba não sendo dependente da graça, dependente da misericórdia de Deus. Você depende de si mesmo, porque foi você que chegou lá, não foi Deus que te colocou lá. E eu finalizo justamente com o efeito do fracasso ministerial, que é a soberba. A soberba é o principal efeito do fracasso ministerial, porque quando essa pessoa acredita que pode chegar em tal lugar sem a ajuda de Deus, sem a graça de Deus, sem a dependência de Deus, ela é uma pessoa soberba. Por que ela é uma pessoa soberba? Porque ela acredita em si mesma. Ela acredita na sua mente, na sua intelectualidade, nos seus pensamentos. Ela gloria a si mesma. Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 17, se não me falha a memória. Contudo, quer se gloriar, glorie-se no Senhor. Irmãos, tudo que nós recebemos da parte de Deus não é para nossa glória, é para a glória de Deus. Todo o conhecimento teológico, todo o fervor espiritual que nós recebemos não é para a gente, é para a glória de Deus. Para quando alguém olhar para nós, dizer, é um jovem que glorifica a Deus, é um jovem que nas suas falas glorifica a Deus, é um jovem que na sua pregação glorifica a Deus, é um jovem que na sua oração ele glorifica a Deus. Muitos jovens às vezes assistem 5, 10 vídeos, né, sobre o calvinismo e o arminianismo no YouTube e já quer sair debatendo com todo mundo, já quer sair criando a sua linha teológica, já quer sair chamando todo mundo de herege, que a moda agora se tornou chamar todo mundo de herege. O cara simplesmente se torna um autodidata sem conhecimento de alguém que foi superior a ele, que passou pelo que ele está passando, e ele simplesmente quer mandar em todo mundo. Ele quer ser o dono da verdade, ele não respeita pastor, ele não respeita pregador, ele não respeita mentor, ele é o dono da verdade. Isso se chama soberba ministerial. Isso atrapalha diretamente no caráter do ministro. E por que a nossa geração hoje, eu digo isso no sentido de formação de pregadores e ministros, por que a nossa geração hoje está crescendo uma geração muito fervorosa, muito cheia do poder, mas sem caráter? Porque é uma geração que não entendeu que o caráter vem antes da unção. O caráter precede a unção. Não adianta você pular, não adianta você falar rajada de línguas estranhas, lamanai para cá, lamanai para lá, se você não tem caráter. Não tem caráter. Atos 6, quando os apóstolos escolhem... eu já estou terminando. Atos 6, quando os apóstolos escolhem os discípulos, ou melhor, os diáconos, a primeira característica que eles falam é justamente homens de boa reputação, depois homens cheios do Espírito Santo. E para ser cheio do Espírito Santo, precisa ter um caráter aprovado, que é justamente o que Paulo fala. E se você é soberbo, se você tem uma soberba dentro de si, você não tem caráter ministerial. Então, que isso fique para a gente, eu falo isso, Gabriel, João, para nós, porque nós estamos ingressando no Evangelho e a qualquer momento nós podemos sofrer isso. Mas que isso reforce a nossa identidade, reforce quem nós somos, para que jamais nós possamos esquecer que o Evangelho tem sofrimentos, o Evangelho tem cruz, o Evangelho tem dor. O conhecimento que nos é passado não é para nós, mas é para compartilhar com os outros. E esse conhecimento que é compartilhado é justamente para servir a nossa igreja, servir a igreja local, servir a igreja fora. E servir é não ser soberbo. Quem é servo entende que a glória não é para ele, o holofote não é para ele. Ele está fazendo o que Cristo fez. E Cristo não foi soberbo. Cristo não foi orgulhoso. Na verdade, ele foi o oposto do que o seu inimigo, se é assim que eu posso dizer, fez. Lúcifer, quando desejou ser o que Deus era, caiu. Então, toda pessoa que deseja ser o que Jesus é,
vai cair ministerialmente também. Então, que isso fique de lição para nós, as nossas palavras aqui, que isso seja de edificação para cada um de nós, a nossa caminhada ministerial. Deus abençoe, em nome de Jesus. Aí depois eu falo que eu sou o menor daqui, vocês não acreditam. Para com isso, moço. Ó, o Gabriel tá tomando chazinho, ó, suco de limão. Varão do chá. Varão. Meus irmãos, varão do chá. Pô, a gente tem que parabenizar. A gente tem que parabenizar os irmãos que estão aqui 1h da manhã na live. Meus irmãos, queria agradecer a todos vocês, porque hoje foi a primeira live dos Jovens Pregadores de 2023. Ó, eu queria dedar aqui, hein, que o Diógenes me chamou de Judas, porque eu não chamei ele pra lá. É sério, chama ele, sério. Chama ele, só ele, pra ele participar. Na próxima eu vou chamar só ele. Mas, Thiago, Gabriel, obrigado, viu, por ter aceitado o convite mais uma vez. Deus abençoe a vida de vocês, sua casa, seu ministério, a vida de cada um de vocês. E eu falo, gente, vocês são minha referência, eu vou mandar mensagem pra vocês. Mano, não tô entendendo, me explica, não sei o que lá, porque é o que eu tô falando, vaso anda com vaso. Não adianta. Tem que andar com quem a gente coloca pra cima. Se andar com quem a gente coloca pra baixo, ó, arrasta pro lado. Então, quero agradecer ao Thiago, ao Gabriel, que de livre e espontânea vontade, na hora que eu mandei mensagem pra eles super de bom grado, aceitaram o convite, ó, vocês moram no meu coração, viu? Deus abençoe a vida de vocês, pela amizade que a gente tem, né? A amizade de vocês é muito importante, acima de tudo. E Gabriel, Thiago, amo a vida de vocês. E o Juninho também, Juninho, Luan, o pessoal que tá aí, o Gelber, que são do grupo de teologia que a gente tem. Deus abençoe a vida de vocês. Saibam que sempre quando vocês precisar, eu vou estar aqui tentando dar o meu máximo, porque eu já falei, eu sou o menor daqui, viu? E vamos fazer uma oração pra gente encerrar. E é isso. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos em tua presença, Pai, para pedir perdão pelos nossos erros, nossas falhas. Jesus, eu te agradeço por este momento, Pai, que nós ficamos em tua presença. Abençoe, Pai, a vida dos teus filhos, dos seus servos, que cada dia mais o Senhor venha dando capacidade, capacitação para eles levarem a tua palavra. Abençoe a vida do Thiago, a família dele, tudo que ele fazer para tua obra seja para a honra e glória do teu nome, que não é nada para nós, mas sim tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por este momento. Entra também, Pai, na vida do Gabriel, da família dele, que tudo que esteja faltando, o Senhor venha suprir. E eu te peço, Pai, que o Senhor entre de encontro com cada vida que entrou nessa live, que teve conosco aqui esse pequeno tempo que nós estivemos falando da tua palavra. Que quando, Pai, nós fazemos outra live, uma pessoa possa testemunhar que através dessas lives fizeram algum efeito e surgiram novos jovens pregadores na tua casa. Jesus, eu te peço, cuide de nós, nos dê uma noite de sono em paz, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meu Deus. Glória a Deus, gente. Obrigado, viu? Mais uma vez.